nada para oferecer uns para os outros, mas Deus, ele tem para oferecer. Tu não viu? Eu acabei de ler aqui. A nossa palavra, ela tem que ser temperada. A pessoa ela tem que compreender aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou dizendo, aquilo que você está ouvindo. E hoje nós sabemos que isso, o inimigo tem trabalhado muito isso na vida de pessoas. Tem interrompido essa comunicação com o Espírito Santo. Mas nós sabemos que hoje essa palavra pecado tem atrapalhado muitas pessoas de se comunicar com o Espírito Santo, com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso, nós adquirimos essa temperança buscando ao Senhor, jejuando, orando, clamando, em meio às dificuldades, se comunicando com Deus, porque é o que está faltando hoje. O que adianta você se comunicar com os outros, mas não se comunicar a si mesmo com Deus? Fala: Deus, eu preciso da sua ajuda. Deus, eu preciso da tua orientação. Senhor, me guia pelo um caminho reto, a qual eu possa entender e compreender. Me dê habilidades de entender a tua palavra. Hoje as pessoas estão interpretando a palavra ao bel prazer, ao bela forma. O Espírito Santo de Deus é que interpreta. E também nós, através do nosso conhecimento. A Bíblia diz: se nos falta conhecimento, peça a quem? A Deus. Peça a Deus conhecimento, peça a Deus: Deus, eu preciso me comunicar com o Senhor todos os dias. Abraão se comunicava, Jacó se comunicava com Deus. Todos aqueles que foram escolhidos por Deus, Deus falava com eles. Você acha que Noé construiu a arca como? Porque ele se comunicava com Deus. E o mais importante disso tudo na comunicação com Deus é você se dedicar a Deus. É você esquecer. Uma coisa que tem atrapalhado muito a comunicação entre os cristãos e os não crentes é as comunicações erradas. As pessoas hoje estão misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo. E não pode isso. Não pode. A comunicação está errada. Me desculpa a expressão, mas eu tenho que falar. Muitas vezes, as pessoas se fingem como Deus e querem se expressar aquilo que elas sentem. E não é dessa forma. Quem nos dá a comunicação para interagir com o Espírito Santo, nada cresce. Se o Espírito Santo não estiver ali, se nós não estivermos nos comunicando com Ele, nós temos que todos os dias interagir com o Espírito Santo de Deus. Eu achei isso, e eu falei, essa semana Deus me incomodou para me fazer esse estudo, já tem uns 2 semanas sobre isso. É uma arte, é um talento ali, você se comunicar, você ter a expressão, é uma expressão que você tem para com Deus, é um dom de você se comunicar com Deus. Só que em meio à comunicação não pode ter medo. É uma via de mão dupla. Jesus, eu olho para Jesus e eu analiso isso. O próprio Jesus, estando ali como filho de Deus, ensinando para aquelas pessoas que ele era o caminho, e já ali, e mediante as circunstâncias, e mediante as pessoas, já tinha outras pessoas que achavam que ele não era o Filho de Deus, que é um mero homem que estava passando ali pela terra, que estava até mesmo só passando mesmo, fazendo o que ele tinha para fazer, profetizando coisas que não existiam. Mas nós sabemos que a comunicação de Jesus, quando chegou nos ouvidos, havia cura, havia milagre, havia mudanças de vida, transformações. As pessoas que estavam iludidas pelo mal eram desiludidas, as pessoas que eram endemoniadas eram curadas. Jesus, ele fazia o bem na comunicação dele, interagindo com as pessoas. E hoje nós vemos uma comunicação muito, assim como a pessoa pode dizer, agressiva entre as pessoas. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que nós temos que provar que Espírito, se vem algo na minha vida que é agressivo, que não é pacífico,
que tira a minha paz, não é o Espírito Santo de Deus, mas aquilo que vem na minha vida, vem calmo, vem tranquilo, me ensina, me instrui, é o Espírito Santo de Deus. Quando nós temos essa comunicação com o Espírito Santo de Deus, ele age. Ele traz a mudança verdadeira dentro da igreja. Você acha porque muitos estão desistindo hoje? Porque muitas vezes deram ouvido à comunicação do mundo. Quando eu falo se comunicação do mundo, se comunicaram com as coisas do mundo, se comunicaram com os desejos, com os pratos. Alguém chegou ali e falou: você é um cara, um exemplo. Você é uma pessoa muito cafona, toma aí uma cervejinha. Albero, um dia você fumava e aquela pessoa ficou sabendo e uma vez te provou ali, fuma esse cigarro aí, você tá entre amigos aqui, se você não fumar, você é um cara cafona. Não, não é dessa forma. Isso não é comunicação do Espírito Santo de Deus, é a comunicação do mundo, que distorce a comunicação do Espírito Santo de Deus para com as pessoas, né? Nós sabemos que existe aquele que é espiritual e que existe aquele que é carnal, mas você sabe que o carnal ele pode se tornar espiritual, desde quando ele largue as coisas mundanas e interaja no Espírito, se comunicando com Deus, se comunicando com o Senhor, né? E é essencial, meus amados, que isso venha estar na sua vida, na minha vida, todos os dias, a comunicação com Deus, a expressão. Olha para você, é bom comunicar, um bom comunicador está acima da média e consegue agir como líder, porque é um líder, é alguém que inspira os demais, porque sua palavra e suas ações falam como sem... Eu vendo isso e analisando as ações. Quando o líder ele é comunicativo, um líder ele é comunicativo com seus liderados. Ele não deixa os seus liderados à toa, sempre está se comunicando. Se tem algum problema ali com aqueles liderados que eles estão dando, não, meu irmão, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, mas hoje não. As pessoas, ontem eu estava numa pregação e a pastora falou certo. Hoje as pessoas estão preocupadas com o seu mundinho, estão preocupadas com sua vida social, estão esquecendo das outras pessoas. E Jesus, ele não quer isso. Ele quer que os líderes entendam, compreendam a capacitação que eles têm dentro de si. A capacitação de ganhar outras pessoas. De saber que eles conseguem liderar as pessoas. Meu irmão, um líder, eu aprendi uma vez, o seu maior líder comunicativo era Jesus. Ele é o maior expressador verbal e não verbal, porque ele se expressava como? Ele expressava nas atitudes e ele, de todas as formas, e no linguajar, no falar. Nós sabemos que nós sabemos que Jesus, ele pregava por parábolas, mas só que as pessoas, tinha alguns que não compreendiam, que eram os fariseus, não compreendiam o que Jesus estava dizendo, a expressão dele. Ele se expressava verbal e não verbal. E hoje as pessoas não estão entendendo Jesus, a forma que Jesus está até mesmo falando com ela. Nós sabemos que eu e você, nós buscamos a presença do Senhor Jesus através da leitura da palavra, através da busca com jejum, com oração, com tudo, tirando os nossos desejos, principalmente os nossos desejos carnais. São as primeiras coisas quando nós temos essa comunicação, Deus arranca da nossa vida. Ele ensinando, o próprio Espírito Santo de Deus ensinando como você ouvir dele, como você largar dos vícios. Mas hoje não. É nessa parte que muitas vezes o inimigo tem agido. As pessoas têm dado ouvido aos terceiros, em vez de dar ouvido primeiro, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que muitos estão longe, muitos estão afastados, estão longe da presença de Deus. Mas eu sei que Deus, ele pode fazer essa pessoa interagir, a fazer essa pessoa compreender quem é ele na presença do Espírito Santo de Deus. E eu venho do Senhor. Olha para vocês verem, a comunicação eficaz é aquela que cumpre com seus resultados. A comunicação eficaz
tem o poder de influenciar e conquistar e desenvolver competência. Nós acabamos de falar sobre os líderes, né? E um exemplo maior para mim, para sua vida, é Jesus, né? Eu acabei de citar esse exemplo maior que foi Jesus. O que Jesus fazia? Ele conquistava as pessoas através da expressão dele falar com as pessoas. Ele desenvolvia e tinha competência naquilo que ele falava. Quando eu falo competência naquilo que ele fala, ele curava, ele fazia os sinais e os milagres, os prodígios. Jesus, o mesmo Jesus que há 2000 anos atuava na vida do ser humano, ele atua nos dias de hoje. Mas hoje, eu vou dizer para você, o pecado hoje tem muitas vezes tomado de conta do ser humano. O pecado tem destruído muito. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E hoje nós temos um arqui-inimigo que tenta destruir isso. Tenta destruir a sua influência, a sua comunicação com Deus. Tenta atrapalhar. Eu vendo isso, olha para vocês verem que é interessante isso. A comunicação, ela traz tudo isso na vida de uma pessoa que está com Deus. Ela traz eficácia, ela traz influência. Influência, quando eu falo assim, é você ser aquela pessoa conhecedor entre o meio evangélico. Não ser adorado pelas pessoas, porque hoje no nosso meio cristão nós temos muitos ídolos. Deus não precisa de ídolos. Deus não precisa de ídolos. Deus precisa de pessoas para se dispor a ir fazer um evangelho. É o que está faltando hoje. Deus não precisa, muitas vezes, do nosso aplauso. Porque ele lá no céu já diz, santo, santo é o Senhor. É o Senhor. Líderes, vocês têm que ser influenciador. Vocês têm que ser o comunicador daqueles que vocês estão liderando. Daqueles que Deus colocou na sua mão. Muitas vezes tem mesmo líderes que eles precisam rever as suas posturas, as suas atitudes. Será que eu já me fiz essa pergunta para mim mesmo, quando eu liderava. Eu perguntava a Deus, será que eu estou te agradando, Senhor? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu estou te ouvindo certo? Porque nós sabemos que quando você começa a liderar alguém, a influência do mal vem para te dispersar, para te tirar, para isso tudo. Mas nós sabemos que o comunicador maior, que é o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, fala conosco, nos ajuda, nos orienta e nos dá capacitação. Nós precisamos, lembra que eu acabei de falar que nós precisamos de habilidade, de inteligência. Isso tudo, quem dá para a vida do ser humano, lá em Provérbios, diz que inteligência, quem isso tudo dá, é o Espírito Santo de Deus. O ser humano, ele não nasceu já andando, caminhando, comendo, não. Ele passa pelas fases, até ele chegar à sua inteligência, até ele chegar ao intelecto que Deus tem preparado para ele. É nesse intelecto que muitas vezes tem afastado várias pessoas da presença de Deus. Tem ouvido mais o mundo do que a Deus. Por isso, meus amados, vamos ouvir mais a Deus, vamos interagir, vamos nos comunicar mais com Deus. Esquece essa... A Bíblia diz lá em João capítulo 10, ali em João 10 diz, né, que o inimigo veio para matar, para roubar e destruir. Mas é nessa comunicação aí que ele está interagindo, nos ouvidos das pessoas. Eu já vi pastores expulsando as pessoas. Muitas vezes as pessoas escutam o que não é para escutar, falam o que não é para falar. Sabe por quê? Porque esqueceu que o maior comunicador dela ou dele é o Espírito Santo de Deus. É ele que é o comunicador dele e dela. E olha para vocês verem como é sério isso. A comunicação de você com o seu Deus todos os dias. Olha para você. Existe várias... E Jesus, geralmente Jesus, ele se expressava de várias formas. Olha como... Eu fiz um exemplozinho aqui, exemplos. A expressão corporais por meio de gestos, olhar, sorriso, respirações e linguagem. Isso era o meu e o seu Deus. Ele se expressava através disso tudo. Corporal, ele estava ali, quando ele ia falar ali, e Deus hoje me trouxe até a memória ali, quando eu estava ali sentado, estudando um pouco mais, falava que, lembra quando Jesus estava lá multiplicando, antes de Jesus multiplicar os pães, o que ele estava fazendo? Ele estava se expressando para aquelas pessoas, ele estava se comunicando com aquelas pessoas, ele estava interagindo com aquelas pessoas, mas ou ele estava se comunicando. E o mais interessante disso tudo, que tinham os ouvintes.
Ele levava a palavra certa. Ele não levava a palavra distorcida, Jesus. Olha para vocês verem. Deus falou no meu coração. Ele não levava a palavra distorcida para as pessoas, igual acontece nos dias de hoje. O inimigo, meu amado, distorce, quer distorcer tudo aquilo que Jesus deixou para mim e para você, que é a palavra de Deus. Quer distorcer, quer fazer um bel prazer. Nós sabemos que Deus, ele não vai deixar a sua palavra ser distorcida para o bel prazer daquela pessoa. E são isso tudo. Olha, observa bem quando você estiver a sua Bíblia aí na sua casa, quando você estiver aí lendo os livros de Mateus, Marcos e Lucas. Observa para você ver o Senhor Jesus se interagindo com as pessoas, com os ouvintes. Mas tinha os fariseus que eles interpretavam de todas as formas erradas. É o que acontece isso nos dias de hoje. A interpretação daqueles que estão ouvindo. Muitas vezes a interpretação daqueles que estão ouvindo está sendo errada, está sendo errônea. Mas só o Espírito Santo de Deus que pode consertar essas coisas na vida da pessoa, na vida do ser humano. Só o Espírito Santo. Eu não posso, mas o Espírito Santo de Deus pode todas as coisas. Ele que pode todas as coisas na vida das pessoas. E eu vejo isso na vida do meu e do seu Salvador. Ele se expressava. Eu acho lindo. Você acha que Jesus ele tinha uma calma assim? Eu fico lendo os versículos. Ele sendo o comunicativo, ele tinha uma calma, ele tinha uma paciência com aquelas pessoas. Ele queria estar naquele meio ali, ele com certeza ensinando, é o que está faltando hoje. As pessoas têm esse desejo de não ser só aquele que está ser ouvinte, mas ser aquele que ser comunicador. Por isso que Jesus deixou o evangelho para mim e para você. Nós temos que ser o comunicador da palavra dele. Nós temos que levar o evangelho dele. Nós temos que, até mesmo, muitas vezes, nesse levar o evangelho, nós temos que abnegar, tirar algo da nossa vida. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Esse é o verdadeiro evangelho. O falso evangelho é aquele que você vai para a igreja, aceita Cristo e continua da mesma forma. Mas quando você tem aquela comunicação de ouvir o Espírito Santo de Deus, tudo muda, tudo transforma na vida do ser humano. Tudo modifica. É o que está faltando nos dias de hoje. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que estão aí do outro lado. Amém? Se vocês quiserem colocar algo aí, pode colocar. Amém? Se quiser falar alguma coisa, se expressar em alguma coisa, pode. Nós estamos aqui para... Se eu não souber, depois eu vou lá, te mando a resposta. Amém? Vou lá, estudo, oro e te mando algo. Amém? Glória a Deus. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, eu sei que ele está aqui nesse exato momento. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Olha para vocês verem como Jesus é. Jesus era um emissor. Ele enviava a mensagem para as pessoas. Ele era o emissor das mensagens, das parábolas. E o receptor era aquelas pessoas que ouviam a Jesus. Olha para vocês verem que maravilha. Quer dizer, não havia uma falha ali naquele tempo. Não havia uma falha. Podia ouvir uma falha, porque tinham alguns que não acreditavam em Jesus. Podia sim podia sim ter uma falha ali na comunicação. Por isso que hoje eu volto a dizer, por isso que hoje há muitas pessoas longe do evangelho, muitas pessoas afastadas do evangelho, por causa disso, por causa dessa comunicação. E hoje a expressão cristão, nós não podemos largar. Nós temos que cristão mesmo, de verdade, verdadeiros. E Jesus foi o maior emissor da mensagem, emissor que ele falava às pessoas. E o mais interessante, quando Jesus falava, aí agora eu volto lá no versículo que nós acabamos de ver. A palavra de Jesus era como se fosse um tempero. Ele sabia responder cada um. Ele sabia falar com cada um. Creio eu que o meu seu Senhor, ele sempre tinha palavras boas na boca dele. E eu trouxe até
algo que me chamou a atenção, eu analisando, fui daqui, fui mexendo ali, examinando aqui, fui na internet, e eu vendo a palavra prolixo. Eu fiquei assim, fiquei admirado com essa palavra. Prolixo. Uma pessoa que é aquela popularmente conhecida como uma pessoa que fala pelos cotovelos, dá a volta e nunca chega ao lugar certo. Lembra que nós estamos falando aqui de Jesus, o maior comunicador? E tinha aquelas pessoas que estavam no meio, que muitas vezes não entendiam o que Jesus estava até mesmo se expressando. Eu achei essa palavra, ela me chamou muita atenção. É uma pessoa que ela fala pelos cotovelos. Olha, eu vou ler de novo para vocês entenderem. Ó. Uma pessoa prolixo é aquela que, popularmente conhecida como a pessoa que fala pelos cotovelos, dá a volta e nunca chega a lugar algum. Muitas vezes tem pessoas que estão dessa forma dentro da igreja. Não escutam o enviador da mensagem, que é o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a mensagem chega errado e as pessoas, olha o que acontece com ela. Dá voltas, elas ficam circulando. E olha para vocês verem, depois eu fui lá buscando mais profundo. Ó. Pessoa prolixo tem hábitos. Pessoas prolixo têm hábitos de falar demais, muitas vezes palavras desnecessárias, repentinas, informações, algo que comum que não sabe, sutileza, sem pensamentos ou sente inseguro em relação a ser incompreendido. Tá vendo? É isso que acontece na comunicação, quando a comunicação é errada. Essa palavra prolixo, muitas vezes as pessoas se sentem dessa forma. Se sentem incapazes, se sentem... Mas eu tenho uma palavra para dizer para você esta noite. Você é capaz, sim. Você consegue alcançar os seus objetivos, porque você tem um Senhor, que Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono dos céus, Ele é o dono da terra, Ele é o dono da minha e da sua vida. Ele conhece no seu deitar, Ele te conhece no seu levantar. Ele conhece, Ele te esquadrilha, Ele conhece, Ele sabe quem é você todos os dias. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Cada um de vocês que estão entrando, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa, eu volto a dizer, fortalecer principalmente você, a sua comunicação com Deus, o seu secreto com Deus, a sua intimidade com Deus. O inimigo, ele tem tentado atrapalhar essa comunicação hoje no mundo que nós vivemos. Tentado impedir a comunicação de crentes, principalmente colocando direcionamento errados. Uma coisa que eu aprendi, vou te dar uma dica legal para você mesmo, para você essa semana, se comunique pelo menos com 100 pessoas. Você vai ver a diferença durante uma semana. Você se comunicar com essa pessoa. Quando eu falo se comunicar, é você... Jesus te ama. Deus te abençoe. Deus tem um plano na sua vida. Se comunica, fale algo com a outra pessoa. Para vocês verem aquelas pessoas a qual vocês estão se comunicando, se não vão se expressar. Eu tenho certeza, porque o Espírito Santo de Deus, ele age na vida. O maior comunicador. Eu volto a dizer, tenha habilidade. Uma coisa que eu tenho aprendido, e eu quero falar para você, quando nós formos evangelizar, nós temos que ter palavras. Nós temos que ter, naquele exato momento, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que interagir com o Espírito Santo de Deus. Se você estiver naquele momento, uma pessoa chegar para você e querer conversar com você sobre algo que ela está passando, você mesmo, através do Espírito Santo de Deus, através daquelas palavras a qual Deus te deu, até mesmo que você tem lido a palavra de Deus, é na onde que você tem que ter habilidade. Habilidade só quem dá, o Espírito Santo de Deus. Só o Senhor. Só o Senhor que dá habilidade para o ser humano ter essa capacidade, ter essa, como é que eu posso dizer, intrepidez de espírito, porque hoje é o que falta. Muitos vão evangelizar, me desculpa a expressão, mas eu vou te dizer, eu tenho que falar.
te fazer, como é que eu posso dizer? Vai, você como aquele que está levando a mensagem, vai fazer você entender a compreensão. Outra coisa, a palavra de Deus, quando ela sai da nossa boca, ela tem que ser compreendida pelos outros. Ela tem que ser entendida. Ela não pode ser uma. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de embaraço. Deus não é Deus de confusão e nem Deus de embaraço. Por isso que a palavra do Senhor se diz: se nosso Deus, o meu e o seu Deus, não é um Deus de confusão, não é um Deus de embaraço, nós temos que entender que as palavras que saem da nossa boca têm que ser palavras, como se diz, como uma flecha, que atinge os seus objetivos, que atinge aquilo que tem para ser atingido na vida daquela pessoa. Você sabia que muitas vezes tem pessoas, hora dessa, que estão precisando só de uma palavra de consolo, uma palavra amiga. Nós sabemos que tem muitas pessoas, mas só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso. Não seja um pró-lixo. Seja uma pessoa abençoada, porque nós sabemos que o pró-lixo ele só fica com o pensamento vagando, ele não entende, não compreende as coisas de Deus. Não compreender, mas tem pessoas que nós sabemos que ela quer compreender, mas não quer compreender. Mas é só o Espírito Santo de Deus para fazer essa pessoa entender as coisas de Deus, fazer compreender. Mas para que entenda e compreenda, nós temos que ter a comunicação com Deus. Uma comunicação eficiente, não uma comunicação deficiente, que nós temos visto nos dias de hoje. Uma comunicação deficiente, uma comunicação a qual tem atrapalhado pessoas de chegarem. A Bíblia diz que a igreja é um corpo. Um exemplo que eu vou te dar. A Bíblia diz que a igreja é um corpo. Hoje as pessoas querem fazer a sua igreja em casa. E não é dessa forma. Quando Deus falou dessa forma, que entra para o teu quarto e fecha, é só um momento que você está tendo ali de comunicação com o Senhor. É um momento de comunicação com o Senhor, ali naquele exato momento. Certo, Deus pode agir, mas a igreja em si, ela precisa ser um corpo, precisa de várias pessoas, ela precisa manter um relacionamento afetivo, não um relacionamento amoroso, mas afetivo. Pois a Bíblia diz que alguns que estão lá dentro nós temos que suportar, e outros nós temos que amar. A Bíblia diz isso. Tem pessoas que nós temos que suportar, não odiar. Você sabia disso? Nós temos que suportar, não odiar. As pessoas falam tanto em amor, hoje em dia, mas não entendem o significado da palavra amor. Amor, um exemplo. Esses dias eu estava conversando com um rapaz e Deus me fez uma questão muito, assim, me chamou muita atenção. E nós estávamos falando sobre a questão de algo que está acontecendo aí, tem acontecido comigo, está virando uma polêmica. Eu quero dar esse exemplo. E essa pessoa falou para mim, se uma semente é fruto dentro na vida daquela pessoa de estupro, e aquela semente está dentro daquela pessoa, a semente que eu falo é uma vida que está ali dentro. Foi aquela mulher, um exemplo, ela foi estrupada aquela mulher. E nós vemos que muitas vezes as pessoas odeiam aquele fruto. Aí eu fiquei perguntando para Deus, se as pessoas verdadeiramente dizem que amam as outras, por que ela não ama aquele fruto que está lá dentro do ventre daquela mulher, independente que seja da atitude que foi cometida ou não? É uma questão. Quer dizer, aquele fruto é uma vida. Eu estou odiando. Se é uma vida, se eu odeio, como é que eu posso dizer que eu amo o meu próximo? Como é que eu posso dizer que o amor de Cristo está em mim? O Espírito Santo de Deus falou comigo isso. Esse não é o verdadeiro amor. Você imagine. É um fruto que está sendo gerado. E eu vejo isso. É um amor mentiroso. É um amor enganador. E muitos não.
Nós temos as coisas que estão acontecendo hoje na sociedade, no nosso mundo. Nós temos que matar esse fruto, e não é dessa forma. E o amor, né? Cadê o amor? Dizem que ama, mas não ama. É um amor mentiroso, um amor falso. Como é que se diz? Aquela comunicação que chegou no ouvido daquela pessoa chegou errado, de uma forma errônea, de uma forma distorcida, de uma forma que muitas vezes o Espírito Santo de Deus está desagradando até da própria pessoa. Aí nós achamos que o Espírito Santo de Deus está se agradando daquela pessoa. Sabe o mal dessa sociedade hoje? É pensar que tudo é certo, tudo vai para o céu. Nem tudo é lícito, mas nem tudo me convém. As pessoas acham que tudo é certo. Pecar é certo. Pecar é moda. Não pode, meus amados. Se você está pecando, é porque a sua comunicação com Deus, com o Espírito Santo de Deus, está falha, está defeituosa. Vamos se colocar. É igual quando você sintoniza um rádio. Quando você sintoniza um rádio, elas têm que estar na frequência de quem? De Deus, não na frequência do mundo. Porque na frequência do mundo ela vai te destruir. Mas na frequência de Deus, você vai crescer. Você vai ter habilidades, você vai ser bem sucedido. Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. É isso, meus amados. Nós vemos isso hoje na vida do ser humano. A falta dessa comunicação. A falta de interagir. Problema, situação, todo mundo passa. Dificuldades, todo mundo falta. Mas aí eu te pergunto, em meio às dificuldades, quando você para, aquela voz, olha para tu ver como é que Deus faz. Aquela voz que está ali, que é uma voz do Espírito Santo de Deus, te conduz para o caminho certo. Te conduz, te faz trilhar no caminho certo. Por isso, meu irmão, falta comunicação com o Espírito Santo de Deus certo. Falta comunicação com o Espírito Santo de Deus certo. Não, as pessoas podem falar, não, pode até me criticar, não. Mas tem que haver uma comunicação. Quando você está lá no seu secreto com Deus, quando você está ali no seu secreto com Deus, é você e Deus. Deus não é Deus de confusão igual o mundo está colocando hoje, não é. É o homem que faz a confusão, não é Deus. E nem o Espírito Santo de Deus não faz confusão na vida de ninguém. Quem faz é o homem. Amém? Eu vou te dar umas dicas aqui legal para você ter sua comunicação com o Espírito Santo de Deus mais aperfeiçoada. Sua comunicação mais próxima. Não que você vai fazer da minha forma, mas vai fazer da forma que o Espírito Santo de Deus tocar na sua vida para fazer. Amém? Mas só umas dicas. Só uma dica, ó. Grave quando você for fazer algo, você for se comunicar com alguém, quando você for pregar, quando você for se pregar, grave a sua voz. Vê se a sua voz está indo de encontro àquilo. Vê se você tem uma expressão, algo certo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha nessas áreas também. Ele ajuda a pessoa a se expressar bem. O Espírito Santo de Deus, ele quer sempre ver as pessoas bem. Ó, vá direto ao ponto quando você estiver se expressando. Negócio de rodear, não. Vá direto ao ponto. Antes de você fazer algo, leia a palavra de Deus, pesquise sobre o assunto. Você entendeu? Fala, Espírito Santo de Deus, fica do meu lado. Meu comunicador, fica do meu lado aqui. Eu preciso ouvir a tua voz. Outra coisa, não repita as suas palavras com frequência. Não repita as suas palavras com frequência. Tenta melhorar a sua comunicação quando você estiver se expressando para as pessoas. Não que eu estou aqui dando lição de moral para ninguém. Longe de mim. Você entendeu? Porque muitas comunicação tem chegado ao ouvido de pessoas não como o Espírito Santo de Deus quer que chegue. Tem chegado agressivo. Tem chegado, como se diz, não da forma que é para chegar. Mas nós sabemos que em meio a essa comunicação, quando os ouvintes estão ouvindo, ela, como se diz, ela tem um choque, porque o Espírito Santo de Deus ele está trabalhando na vida da pessoa. Amém? Organize os seus pensamentos. Lembra que eu acabei de falar que o Espírito Santo de Deus
não é confuso, não é indeciso, ele não é. Quer dizer, organize. A Bíblia diz que nós temos que ter uma mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente transformada por Cristo. Muitas vezes nós queremos falar bonito, nós queremos, e muitas vezes tem pessoas ali humildes quando nós estamos nos expressando através do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. Não estou aqui limitando o Espírito Santo de Deus. Não estou limitando, me entenda, não estou limitando o Espírito Santo de Deus aos meus argumentos, mas são algo na vida do ser humano que precisam ser ajustados. Não use de palavras difíceis, use palavras fáceis. Lembra do teu Salvador, o meu, o seu Jesus, comunicador? Ele falava por parábolas, para que as pessoas entendessem o que ele estava falando, o que ele estava se expressando, se comunicando com aquelas pessoas. Tá bom? Não use palavras difíceis. Olha para vocês verem. O verdadeiro desafio é que enfrentamos na comunicação como pessoas condicionada. Nosso coração é abrir um amor cristão todos. Essa preocupação pela condição das outras pessoas. Vamos comunicar-nos com elas da forma como o Salvador se comunicava. Se você for parar para analisar, a nossa expressão não tem nada a ver, muitas vezes, com como Jesus se expressava, como Jesus falava. Presta atenção, lê a Bíblia que você vai entender o que eu estou dizendo. Não estou limitando o Espírito Santo. Eu estou apenas abrindo os teus olhos. Estou apenas abrindo os teus olhos sobre a comunicação a qual o meu e o seu Jesus se comunicava com as pessoas. Que hoje a comunicação ela está chegando de uma forma distorcida. As coisas estão sendo distorcidas. E Jesus não quer nada seja distorcido na minha e na sua vida. Amém? Olha para você ver. Deus fala assim através das pessoas. Deus usa as pessoas. Deus usa cada um. Deus usa as pessoas. Usa com autoridade, com graça. Primeiramente, o mais interessante de tudo, para Deus usar aquela pessoa que está ali, primeiramente ela teve uma comunicação, ela interagiu com o Espírito Santo de Deus, ela se comunicou com o Espírito Santo de Deus. Não estou falando aqui do hipnose, não, o Espírito Santo de Deus vai me hipnotizar, não estou falando disso. Longe de mim falar de hipnose, sem falar que o Espírito Santo de Deus ele não hipnotiza ninguém. Ele quer só que a pessoa entenda o que ele está falando na vida dela. Olha para vocês verem. Mas a sabedoria que vem do alto, Tiago 3,17. Presta atenção o que diz. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialmente e sem hipocrisia. Tá vendo? Isso tudo já expressa tudo. Quer dizer, quando a pessoa tem um dom que Deus deu para ela de pregar a palavra, o próprio Espírito Santo de Deus já fala ao coração dela. Vou ler mais uma vez para você. Mas a sabedoria que vem do alto é a primeira pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, pacífica e sem hipocrisia na expressão